Boa noite, sejam todos bem-vindos no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações e livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, que assim seja. Rogamos a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade superior, a presença, a inspiração que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, que possamos estar abertos aos ensinamentos de hoje, e que assim seja. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, nós estamos na parte da introdução, é o item 7, estamos no finalzinho dele. Então, vamos começar? Quer começar? Levantar um pouquinho só. Pode levantar, fica à vontade. Então, vamos lá. O João lê para nós primeiro. Vamos lá. Então, vamos. Esses erros de alguns homens eminentes, conquanto deploráveis para a memória deles, não lhes diminuem os méritos dos títulos que obtiveram e que com eles conquistaram nossa estima, mas será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem tolos ou imbecis? Dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam-se: só com ignorantes deparam e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado autoriza, seja ela atirada ao rol das crendices simplórios. Tá bom, vamos parar um pouquinho, né? Então, aqui, ele está falando sobre os ensinamentos espíritas. E que ele está fazendo uma pergunta, né? Se esses homens, será que só a pessoa, só vai ter estima aqueles homens que têm diploma, que são letrados, que são estudiosos? Quer dizer que precisa de diploma oficial para você ter bom senso? Ele está questionando. Aí ele fala, né? Quer dizer que fora das cátedras acadêmicas, quer dizer, das escolas acadêmicas, onde se encontram os estudiosos, quer dizer que só fora dela é que existe tolos e imbecis? E aí ele ainda vai mais um pouquinho, né? Ele fala sobre os ignorantes, né? Quer dizer que se você olhar na doutrina espírita, o que você vai ver? Pessoas ignorantes. Então ele está querendo dizer que as pessoas da doutrina espírita são pessoas ignorantes, são homens simples, de crendices, né? Ele está questionando isso daí, falando isso. Será que no espiritismo, né, o que tem? Homens sem estudo? Homens sem conhecimento? Homens que não são de ciências? Quer dizer que na doutrina espírita só tem tolos, imbecis, cretinos, igual ele falou aqui? Está questionando, né? Então vamos lá, vamos continuar. Isabel, né? Eu leio. Tá retinho nela. Olha aqui, Isabel, tá certinho você? Tá?
O caráter e o saber desses homens dão peso a esta proposição, pois que eles afirmam forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Repetimos. Peraí, vamos falar esse pedacinho, né, Isabel? Que é pequenininho. Ó, o caráter e o saber desses homens. Quer dizer, dá um peso a essa proposição, né? Então, esses homens, né, eles têm o quê? Caráter e saber, né? Então, isso dá um peso? Dá, isso é um peso, não é? Por exemplo, uma pessoa, ela é estudiosa, ela tem um bom caráter, ela é uma pessoa idônea, isso tem peso? Tem peso. Se eu falar alguma coisa, se eu falar tecer algum comentário, então eu tenho credibilidade, não tem? Tem credibilidade. Então, se esses homens, se eles tiverem caráter e o saber, a sabedoria, isso tem um peso. Tem um peso, né? Tem sim um peso. Então, vamos continuar. Repetimos mais uma vez que se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência, se produz com exclusão das leis da humanidade, não poder explicar-se por algarismos, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-la, tem que abstrair da sua ciência um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. Para aí? Para, vamos parar, porque senão nós vai ficando confuso, né? É complicadinho, né? Então, ele lembra que na outra semana ele falou, a gente estava falando das ciências materiais, que existe a ciência dos homens, né? Quem que estuda essas ciências? Os cientistas, os sábios e cientistas. E quem que estuda a ciência espiritual? Nós temos o espiritismo, a doutrina espírita, né? Então, isso daqui nós já vimos nas outras semanas. E aí ele vem falar o seguinte, se os fatos, né, desses fenômenos espíritas, se esses fatos, se eles fossem reduzidos ao movimento mecânico dos corpos apenas, então aí o que haveria? A gente nos indagaríamos sobre a causa física desse fenômeno. Por quê? Porque é um fenômeno físico apenas. Então aí caberia a quem o domínio, a quem a pesquisar? A ciência física, a ciência dos homens, né? Só que aí ele fala que o estudo, né, não trata de fenômenos materiais, mas sim trata de manifestação que produz, né, com exclusão dessas leis da humanidade, quer dizer, as leis materiais, ela escapa. Então, ela não é de competência da ciência material, os efeitos espirituais. E por quê? O que vai explicar para nós um fenômeno mediúnico? A matemática pode explicar para nós? Não. A mecânica pode ensinar para nós? Não. Por quê? Porque são ciências físicas, materiais. Aí ele fala que quando surge um fato novo, né, uma ciência nova, o sábio, ele começa o quê? Ele começa a estudar essa ciência, né? E tem que abstrair-se da sua ciência e dizer-se a si mesmo que ali existe uma coisa nova, uma coisa diferente. É um fato diferente.
quando a doutrina espírita surgiu, quando os fenômenos espíritas surgiram, o que impressionou Allan Kardec? O que impressionou ele foi que eram feitas perguntas e aí, através das batidinhas das cestinhas, respondia essas perguntas. Então, o que Kardec entendeu? Que ali havia uma inteligência. Alguém, por trás daquelas batidinhas, existiam respostas inteligentes para perguntas inteligentes. Então, ele percebeu que ali tinha algo mais. Não era apenas uma cestinha dando batidinhas aleatórias, não. Eram batidinhas que respondiam as perguntas que eram feitas para os espíritos, né? Então, é o que ele está falando aqui. Quando tem um estudo novo, o que a gente tem que fazer? Não adianta a gente já ir para esse estudo com ideias pré-concebidas, com preconceito. Por exemplo, alguém me convida para ir assistir alguma coisa. Eu chego lá já com o pé atrás. Eu chego lá já com uma ideia formada. Então, de início, eu já sou contra, né? Então, assim, quando é uma coisa nova, tem que ter um estudo novo. Tem que ter pesquisa, tem que ter estudo, para poder entender aquilo ali, aquela coisa nova que está surgindo, né? Então, vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar. Não quer falar? Eu estava pensando um negócio aqui. Pode falar. A gente está fazendo... eu já tinha pensado nisso antes. Eu falei assim, mas a gente vai ler a introdução, sendo que... Porque no meu entendimento, eu tinha antes, né? Uhum. Eu achava que a introdução era só para quem era leigo, que não sabia nem o que era espiritismo. A gente podia começar já lá no final, mas eu estou percebendo que se a gente pautar aqui na introdução, a gente vai entender melhor lá as perguntas e respostas. Isso. Como diz o próprio palavra, introdução, né, João? É um preparo que já está sendo feito acerca do estudo, das perguntas depois, né? É muito grande. Não, a não é? introdução sim, eu estava olhando aqui, ó, tá longe de começar aqui, ó. Olha que é o tanto de página que ainda tem. É verdade. Ela é grande, mas ela vai fazer um preparo, né? Ela está preparando a gente para quando vir, a gente já ter um conhecimentozinho, entender um pouquinho. Porque se você já vai direto para as perguntas, você vê, a primeira pergunta, o que é Deus? É a primeira pergunta, o que é Deus? Né? Então, assim, tem que ter essa introduçãozinha para a gente poder se inteirar um pouquinho do assunto, né? É um pouquinho comprida, sim. A gente vai vendo que ela vai mudando, vai preparando o conhecimento para nós, né? O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas, se apoiam na sua própria razão e é por isso que rejeitam tudo que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam os seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Dirigimos, pois, aos poderosos, aos ponderados, que dividam o que não viram, mas que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado de ler a última página do seu livro. Então aqui
É interessante, né, o que ele fala. O homem que julga infalível a sua razão. Quer dizer, a minha inteligência, o meu conhecimento, eu acho que é infalível. Eu sei tudo. Eu sou... Já está perto do erro. Aqui ele está falando que quando o homem julga infalível a sua razão, ele já está bem perto do erro. Aqui está falando. Porque, né? E aí ele fala que aqueles cujas ideias são as mais falsas, né? Eles vêm apoiar na própria razão. E por isso eles rejeitam a ideia nova. Igual nós falamos da outra aula. Lembra quando foi falado que o mundo era quadrado? Foi falado que o mundo era quadrado. Depois foi pesquisando, chegou à conclusão que o mundo é redondo, que o nosso planeta é redondo. Então, anteriormente, teve crítica, teve gente contra, teve tudo isso. Toda ideia nova, aparece tudo isso daí, né? E aqui, o que ele está mais enfatizando? As pessoas de estudo, as pessoas de conhecimento, muitas vezes, elas são as mais radicais. Porque elas se julgam a sabe tudo, a sabidona. Então, elas não aceitam, não acreditam, né? Que possa ter um conhecimento a mais e que ela não acredite. Então, ele está falando isso daqui, né? O que se chama razão, muitas vezes, é o quê? É o orgulho disfarçado. É porque a gente quer ser igual a Deus, né? A pessoa orgulhosa, ela acha que ela é Deus, que ela sabe tudo, que ninguém pode ser mais do que ela, não é? Então, muitas vezes, o conhecimento, isso não é geral. Mas muitas vezes o conhecimento faz de nós pessoas orgulhosas. Pessoas que se acham mais e que sabem mais do que os outros, né? Então, ele está falando isso daqui para nós. O homem haja chegado ao... Muitas vezes, ele está dizendo aqui, o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Não está ainda escrito a última palavra. Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo de progresso. Olha aí a ciência. Todos os dias descobre uma coisa, todo dia uma coisa nova aparece, não é? Você não pode falar assim, na matemática acabou. Esse é o último conhecimento, está no apogeu, pronto, acabou. Não existe esse conhecimento findo, né? Sempre vai ter coisas novas. Por quê? Porque a gente está em progresso, em evolução. Tanto o mundo físico quanto o conhecimento das coisas espirituais. As coisas do espírito também, né? Vocês acreditam nisso? Sim, né? Com certeza. Vê, a pesquisa, a ciência, todo dia uma coisa nova surge, né? Depois de quem está quase aprendendo matemática, apareceu as luzes. Pois é, a hora que a gente está aprendendo a somar, diminuir, dividir, multiplicar, né, Germano? Aí inventaram de pôr letrinha. Aí eu não me conta mais. Aí inventaram de pôr ao quadrado. Aí foi complicando, né? Mais Y. E foi complicando. E isso depende de quê? Depende do nossa sabedoria, do nosso conhecimento. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ter condições de entender, né? Mas nada ainda é final, não finalizou. Tem coisa ainda para ser estudado, né? Isabel? Eu? Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito uma ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções, animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado.
Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensável. Ainda menos saberíamos dar-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou tidas como tais por pessoas. Consideração de quem quer que se preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção. Os fatos, ninguém pensa em desviolentar a crença. Concordam, pois, em respeitar a dos outros. É bem interessante, né? Aqui ele vem falar para nós que a doutrina espírita é uma doutrina nova, conhecimentos novos, né? E que aqui ele faz ele equipara, né? Esse estudo, essa doutrina nova, sendo pesquisada por homens sérios, aqui ele diz sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, esses homens, vai passar por um crivo, vai passar por pesquisa, por resultados, né? São pessoas sérias. E aí depois ele vem falar que tem outras pessoas que são levianas e que essas pessoas, sem pesquisar tudo, não pesquisou tudo, não chegou a resultado, e que essas pessoas não dão continuidade, não têm regularidade, e nem o recolhimento indispensável, né? Então, ele está fazendo falando pessoas sérias pesquisando e pessoas levianas pesquisando os fenômenos espíritas, né? E ele fala que essas pessoas cujo caráter, saber, convicções, se a gente for analisar, é diferente. O cunho, se falasse, fulano pesquisou isso assim. Quem que pesquisou? Fulano. A gente já sabe. Já sei. É uma pessoa séria. É uma pessoa que a gente pode confiar, né? Essa pessoa não tem credibilidade, né? Então aí a gente não dá nem moral para aquela pessoa que fez aquela pesquisa. Por quê? Porque é uma pesquisa que não tem regularidade, é leviana, então não tem credibilidade, né? É isso que ele está dizendo aqui para nós. Abstenham-se os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Então tem que ter o quê? A gente tem que pesquisar os fatos, tem que fazer pesquisa. E aí ele ainda fala assim: ninguém pensa em violentar a crença de ninguém. Ninguém é obrigado a ser espírita, ninguém é obrigado a aceitar o espiritismo. Não é todo mundo, não é para todo mundo. Se fosse assim, todo mundo era espírita, e não é. Por que alguns são católicos? Por que alguns são evangélicos? Por que alguns são messiânicos, não é? Por que alguns são espíritas? Alguns são ateus. Por quê? Porque é o grau de evolução de cada um, de entendimento de cada um. A gente não pode violentar a consciência de ninguém.
querer obrigar, enfiar dentro da cabeça das pessoas o conhecimento espírita. Não temos que fazer isso. Aqui ele fala, concordem, pois, em respeitar a dos outros. Então, eu quero ser espírita, eu vou ser espírita, o outro vai ser evangélico, vamos respeitar o evangélico, a crença dele, vamos respeitar a crença do católico, não é? E até do ateu, até daquele que diz não acreditar em nada. Então, da mesma forma que a gente quer que respeita-nos, a gente tem que respeitar os outros, né? Em todo lugar tem gente que ajuda os mais evoluídos, ajuda os menos evoluídos. Sim. Em todas, você quer dizer assim, toda religião tem gente boa. Tem, porque alguns estão lá para ajudar os outros. Todo lugar Deus coloca pessoas boas para ajudar, né? Então, assim, a gente não tem que sair querendo pregar para todo mundo. Isso é quase que obrigar, violentar a consciência da pessoa, obrigar ela a aceitar uma coisa que ela não acredita, não é? Não acredita que a vida continua, muitos não acreditam na reencarnação. Por que eu vou ficar falando e querendo provar por A mais B, né? Somente a gente vai conversar e debater com aqueles que querem. Aqueles que querem saber, que querem entender, esse a gente conversa. Mas aquele que não, tá bem, é católico, um católico bom, fervoroso, fica lá no catolicismo. É um evangélico bom, fica lá no evangelho, na igreja evangélica. É messiânico, cada um na sua religião, naquela religião que a sua consciência aceita e acredita. Não temos que violentar a cabeça, a consciência de ninguém. É preciso respeitar a religião dos outros. A mente alheia tem que ser respeitada, né? A gente tem que ter um senso crítico de não querer ficar convencendo as pessoas, né? Eu sou espírita há muito tempo. Eu já vi pessoas cansativas, pessoas que querem quase que fazer todo mundo ser espírita. Obrigar as pessoas a ser. Não é assim. Cada um é livre para ter a religião que quiser, a fé que quiser. Muita crítica a gente vê dos católicos porque tem os santos. Vamos respeitar, eles acreditam no santo, muito bem, né? Então, cada um, vamos respeitar. Se todo mundo respeitar a cabeça, a religião do outro, não tem confusão, não tem briga, né? Mas até no espiritismo tem concorrência? Tem. Isso não é só... Isso é no espiritismo, Germano, aonde tem o ser humano tem problema. Por quê? Porque tem gente boa e tem gente em evolução. Não seja mais forte. Tem gente que já é mais, tem um conhecimento, tem uma paz, uma aceitação. Tem outros que não, né? Então, todas as religiões têm pessoas boas, tem pessoas mais ou menos e tem pessoas más, né? Todas têm. Todas elas. Mas o que a gente tem que fazer? Trabalhar o nosso coração. Para quê? Para a gente ser diferente. Para a gente não ficar querendo obrigar que as pessoas pensem com a nossa cabeça. Não é ruim quando alguém vem e quer obrigar a gente a acreditar de um jeito que a gente não acredita? A gente fica estressada, a gente fica irritada, a gente fica até com raiva. Então, o que eu não quero para mim, eu não devo fazer para os outros. Cada um toma conta da sua cabeça, cada um toma conta da sua fé, né? E vamos respeitar uns aos outros, né? Porque a gente vai ser mais feliz. Olha lá no Oriente Médio. Em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Então vamos pensar um pouquinho na nossa cabeça, né? Em nome de Alá. Pois é, em nome de Alá. E a metralhadora... O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá.
será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata às questões de si mesmas graves. Quando propostas ao acaso, é a queima-roupa, em meio a uma aluvião de outras extravagantes. A pergunta, né? É uma pergunta, né? Em meio a uma aluvião de outros extravagantes, demais sucede frequentemente que, por complexa uma questão para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseja tornar-se versando numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias, que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir-se ao sábio, perguntar ao sábio perguntas acerca das ciências, cujas primeiras palavras ignora. Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. Vamos parar, né? Porque senão fica muito. Então aqui ele está falando que todo estudo, o que caracteriza um estudo, se o estudo é bom, se o estudo sério, se tem seriedade nesse estudo, o que caracteriza? É a continuidade que se dá, né? Você continua, você inicia o estudo, a gente começa lá, como ele disse aqui, pelos princípios, né? Mas vamos seguir aqui. Então ele está falando o que caracteriza, o que mostra se o estudo é sério, é a continuidade. Ah, vamos começar um estudo, começa. Passa uma semana, para. Ah, começa outro estudo, para. Então, você tem que continuar. Você começou um estudo de alguma coisa, você tem que dar sequência naquele estudo. Você começa, tem o meio e até lá para frente, não é? E aqui ele está falando aqui, ó, que muitas vezes existem respostas mesmas graves quando propostas ao acaso e a queima-roupa, em meio de uma aluvião de outras extravagantes. Então, tá lá um estudo, né? Você vai falar coisas ao acaso, você vai falar coisas a queima-roupa, coisas que você não está entendendo nada, ninguém está entendendo nada, né? Então não tem assim uma continuidade, você não tem uma sequência, né, naquele estudo, não tem lógica. Então ele fala que frequentemente, quando, né, uma questão, por complexa que ela seja, para ela ser esclarecida, para ela ser elucidada, ela precisa de solução de outras preliminares ou complementares. Por exemplo, você vai estudar alguma coisa. Por exemplo, vamos pensar na matemática. Para mim poder ir para as adições, subtrações, multiplicação e divisão, anteriormente, o que eu tenho que aprender primeiro? Tabuada, né? Os números. Eu tenho que aprender os números. 1, 2, 3, 10, né? Até, e assim, sem fim. Eu tenho que aprender os números. Então, é isso que ele está falando. Você precisa da solução de outras preliminares. Porque uma coisa vai complementar a outra. É um conhecimento. Você precisa desse conhecimento anterior para ter os sequentes, né? Tipo assim, igual o Germano falou, na matemática. Dando exemplo da matemática. Primeiro eu tenho que aprender os números. Depois
aprender a ler. Aí depois as multiplicações, divisões, depois vem as letrinhas. Vamos misturar a letrinha nesses números. E vamos fazer conta aí. Tá bom, pô. Então, assim, é preciso, a ciência, ela tem que estudar metodicamente. Isso aqui ele está explicando da doutrina espírita. Naquela época, Kardec, com outros estudiosos, eles eram metódicos. O que é método? Você tem, uma vez por semana nós vamos reunir para estudar o Livro dos Espíritos. Nós temos um método aqui, nesse estudo do Livro dos Espíritos. A gente é metódico. Toda segunda nós estamos aqui. Alguma outra falta por problemas. Mas isso aqui é um método. Então, toda ciência ela tem que ser estudada metodicamente. Vamos estudar essa segunda. Vamos ficar um mês sem vir? Aí vem depois. Então, não. Tem que ter método, né? E aí ele fala, começando por onde? Por onde eu vou começar o estudo? Pelo princípio, pelo início, né? E acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O que a gente acabou de falar da matemática. Primeiro eu vou aprender 1, 2, 3, até o infinito. Depois eu vou aprender que 1 mais 1 é 2, né? As somas, e depois a gente vai aprender as outras coisas. É isso que ele está falando. Começa pelo princípio, pelo início. E o acompanhamento quer dizer a sequência, é o encadeamento. Uma coisa vai encadeando a outra. 1 mais 1 é 2, menos 1 é 1, né? Então, assim, 1 vezes 1 e assim vai. Então, isso é o quê? É um encadeamento e o desenvolvimento das ideias, né? Aí ele fala, que adianta ao acaso dirigir a um sábio perguntas de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Como que eu vou perguntar? Eu sou um ignorante, né? Não tem muito conhecimento, meu estudo. Aí eu vou perguntar para o sábio. Alguma coisa, né, que eu mal sei. Eu nem sei direito, estou perguntando para o sábio, né? Então ele fala, o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, ele vai dar para nós uma resposta satisfatória? Aí ele fala, a resposta isolada que der será forçosamente incompleta, né? E quase sempre ininteligível. Então, muitas vezes, a gente precisa de estudar, ter estudo, metodologia. É preciso, comece do simples, do mais simples, e vai estudando, vai estudando. Cada vez você vai aprendendo um pouquinho mais. É isso que ele está falando aqui para nós, né? O mesmo acontece em relação... Paramos aqui no mesmo? Não, no... contraditório, né? Eu parei. Resposta isolada... Perdi que página que está, João? 40. Você parou na satisfatória? Não. Não, aqui na contraditória. Contraditória, isso aqui. Então é isso que ele falou. A resposta isolada que der, ela não vai esclarecer. Às vezes, uma pessoa que não tem o conhecimento faz uma pergunta. Como a pessoa não tem nem o básicozinho, como que ele vai explicar? Não tem como. É igual ensinar uma criança, mas se a criança não aprendeu nem falar, você vai ensinar ela a escrever? É você pulando etapa. Não pode pular etapa. Não pode pular etapa. Tem que ser tudo devagar e tudo ali com encadeamento, com desenvolvimento. Você aprende uma coisa hoje, amanhã você aprende outra e assim vai. Aquilo vai crescendo aquele conhecimento, né? E se a pessoa, igual falou aqui, né? Se você for falar nas suas palavras, certinho a pessoa leiga, já não vai entender nada, né? Vai ficar, não estou entendendo o que está falando. Não estou entendendo. Começa do básico. É o básico. Igual aqui, nós estamos dando introdução para poder
para entrar nas perguntas, né, João? E engraçado, a gente acha isso aqui enjoadinho, né? Enjoadinho, cansativo. Só que isso aqui, ó, ele leva a nossa mente a um raciocínio, a um entendimento. Quando a gente chegar nas perguntas, a gente já vai ter um outro entendimento, né? Não adianta nós ir já direto para as perguntas e pular a introdução. Se a introdução não fosse importante, não estaria no livro, né? E a gente acha cansativa, a gente já quer pular, quer passar para frente. Eu nunca li né? a introdução. Você nunca leu a introdução? Você já pulava, Germán? Já vou lá no laço. Meu Deus! Tá vendo só? Então vamos lá, vamos continuar. A Isabel? Eu, Vai lá, Bel. É. contraditório, né? É. O mesmo ocorre. Uhum. Mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso, mas exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com a sua assiduidade. Ó, então, aqui ele está falando da parte da ciência. Vamos supor, igual a criancinha. A criança entra na escola. Ela começa lá a aprender as letrinhas. Ela vai começar a aprender as palavras, né? Ela vai começar a aprender a construir textos. Então, assim, isso nas ciências do mundo físico. Agora aqui ele está falando assim, quem quiser instruir, né? Quem quiser começar a estudar a parte do mundo dos espíritos, o que ele tem que fazer? Aí aqui ele está explicando o que se deve fazer. Ele fala que a gente tem que fazer, tem que se instruir. Instruir-se. Tem que com eles fazer um curso. Fazer um curso com quem? Com os espíritos? Ou com os espíritas, né? Com os espíritas. Por quê? É mais exatamente como se procede entre nós, nas outras ciências, tipo a aula de português das criancinhas. Ah, vou fazer um curso de direito. Eu vou fazer um estudo metódico, vou levar tempo. Isso é um estudo da vida material, física, né? Mas aí eu quero fazer um estudo acerca das coisas espirituais. O que eu vou fazer? Primeira coisa, tem que escolher o professor. E assiduidade. Na escola a gente vai para a escola, pode faltar? Não pode ficar faltando. Se você faltar mais de tantos %, você é reprovado. Você tem que fazer de novo, não é? Hoje está meio diferente, mas era assim. Você tem que ter um X de frequência. Você tem que ter uma assiduidade. Eu começo um estudo, paro. Eu começo outro, paro. Eu não finalizo. Quer dizer, eu não vou construir um conhecimento, eu não vou ter um aprendizado. Tipo assim, vou fazer a faculdade de Direito, vamos supor, é o Direito. Entro, falto muito, não vou nas aulas, não faço trabalho. Será que eu vou ter o conhecimento? Será que eu vou aprender realmente? Não passa, não. Hã? Aí não passa na prova da UAB. O Germano está falando aqui, ó. E não passa mesmo. Não passa, né? Então, assim, você quer ter um conhecimento? Você quer estudar o Espiritismo? O que você tem que fazer? Entrar num curso, encontrar um professor e começar. Ter assiduidade, igual nós estamos aqui, né, João? Né, Isabel? Estamos aqui, firme e forte. E o pessoal que está aí pelo Facebook, assistindo-nos, acompanhando o estudo com a gente, né? Estudando juntamente com nós. Então, assim, é preciso ter professor. E o professor? Será que esse professor, e se esse professor não souber muito direitinho?
E se esse professor não tiver didática para passar o conhecimento? Aí fica meio difícil, né? Fica difícil de aprender. Eu já fiz cursos que a gente lê rapidinho. Lê um texto, só lê. A gente não questiona, a gente não para. Eu acho que um estudo assim é mais difícil da gente entender. Dando essas paradinhas, conversando, eu acho que é mais fácil. Tem que trocar as ideias, né? Tem que trocar as ideias, colocar para fora, ver se está entendendo, né? Porque toda vez que você fala, faz uma colocação, você está pondo aquilo que você entendeu, né? Então, às vezes, tem que falar, porque quando você fala, você concretiza aquele conhecimento mais e mais dentro de si, né? Então, vamos continuar. É o João, né? Aqui a gente vai virando o celular. Agora, falta 5 minutos. Só não parar de ver, né? Vamos, se der, a gente já termina esse outro. Dissemos que os espíritos superiores somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo, as que reina perfeitamente a comunhão de pensamento e de sentimento para o bem. A leviandade, as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. O campo fica, então, livre a turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem. Será respondida, mas por quem? Acontece como se um bando de doidivanas que estejam a divertir-se propusesses essas questões. Que é a alma? Que é a morte? E outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sisudas, a vez de comportar-vos com toda a lucidez na mais ampla acepção do termo e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim tereis grandes coisas. Sede, além de mais laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores nos abandonarão, como faz os professores com os discípulos negligentes. Então aqui ele vem falar para nós, né, que a gente tem notícia de que os espíritos superiores, eles só frequentam as sessões sérias, né? Onde ali reina perfeita comunhão de pensamento e sentimentos para o bem. Então os espíritos, quem são os espíritos superiores? São os ministros de Deus. Nós aprendemos no livro dos Espíritos, numa pergunta. São os espíritos superiores, igual Jesus, eles já são evoluidíssimos. Esses espíritos, eles participam de quê? De sessões sérias, de estudos sérios. Ficar com brincadeirinha, deboche, contando piada, eles não ficam ali, porque eles não participam desse tipo de reunião, né? Aí, quem que vai participar? Se tiver piada, deboche, essas coisas, vai participar espíritos levianos, mentirosos, frívolos. Eles não se importam de mentir, de tapear, de enganar, não está nem aí. E aí ele fala, mas e daí? Se eu perguntar, e as perguntas que a gente faz nessas reuniões?
Quem que vai responder para nós? Aí ele fala, vai responder, se for uma reunião frívola, espíritos zombeteiros, bagunceiros, que não estão nem aí. Eles querem debochar de nós, eles querem fazer a gente passar medo, eles querem ridicularizar, né? Então, aí ele ainda faz até uma comparaçãozinha. Ele ainda fala o seguinte, que nós temos que ser laboriosos. O que é laboriosos? Vem de quê? Vem de labor, vem de trabalho. Sede além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos. Quer dizer, eu vou trabalhar. Como que é o trabalho? Eu trabalho hoje, fico um mês sem trabalhar? Não, eu trabalho todos os dias. Tem trabalho que você folga, tem as folgas. Mas é constante o trabalho, não é constante? Ele é constante. Você não fica, trabalha um dia, fica um mês sem trabalhar. Então, por isso que ele está falando. No estudo, sede laboriosos, quer dizer, tenha sequência, tenha frequência, pega firme naquilo ali, né? E perseverantes, tem que ser perseverante no estudo. Por exemplo, hoje a gente participa do estudo. Isso aqui é um estudo em sequência. Ele vai ter numa sequência. Se eu falto semana que vem, o conhecimento, o ensinamento que ele ensinar semana que vem, na outra semana eu não vou ter aquilo ali. Então eu preciso de quê? O que ele está dizendo aqui, ó. Eu vou fazer um estudo espírita. Eu vou fazer um estudo de ciências aqui. O que eu preciso? De ser laborioso. Laborioso. Tem que estudar, tem tarefa para ser feita em casa, tem pesquisa, né? Eu tenho que ser perseverante, perseverar, não desanimar, não desistir. Na primeira vento que dá, eu já largo mão do estudo. A primeira dificuldade, eu já largo mão do estudo. Qualquer coisa que vai fazer com que a gente evolua, que a gente cresça. Não posso desistir. E aqui ele fala o seguinte: os espíritos superiores, eles vão abandonar nós. Se a gente monta esse estudo aqui no centro, igual a gente está tendo, semana que vem não tem, aí no outro tem, aí fica 2 sem ter. Será que os espíritos do bem, superior, eles vão ficar aqui com a gente? Não vai. Eles vão para outro estudo, eles vão ajudar outras pessoas que são mais laboriosas, que são mais perseverantes, que são mais frequentes, né? Então, é o que ele diz aqui, ó. Como faz um professor com os discípulos negligentes? Você tem um aluno negligente, não faz as atividades. Você pede para fazer o trabalho, não faz. Você pede para trazer uma pesquisa, não traz, né? Durante a aula ele está dormindo, ele está olhando lá para as paredes, não está importando com nada. O que o professor faz com esse aluno? Desiste dele, desanima. Por quê? Porque precisa da nossa boa vontade. A primeira coisa para a gente fazer um estudo, seja das ciências físicas, materiais aqui da Terra, seja um estudo das coisas espirituais, precisa da minha boa vontade. Primeiro passo, eu tenho que querer. Eu não posso ficar um dia vem, outro dia não vem, outro dia vou, não vou. Não, nós temos que ter perseverança em tudo. E isso é na nossa vida toda. Tudo. Se eu quero perseverar num trabalho, eu tenho que fazer desse jeito. Em tudo na vida, né? A gente não pode, começa as coisas e para, começa e desanima. Não. É como eu digo, hoje eu tenho um dia, hoje eu tenho a minha agenda do dia inteiro hoje. Eu vou fazer de tudo para mim executar, para mim fazer toda essa atividade do dia de hoje. Durante a semana, beleza, concluí. O mês, concluir também. Isso é muito bom. Então a gente não pode ir desistindo de nós. Isso aí, ó,
Quando a gente desiste de estudar, desiste de ler um livro, tantos livros bons, a gente está desistindo de nós, do nosso esclarecimento, da nossa iluminação, tá? Então, que dia que vai dar? Hoje é dia 18? 28. Dia 28, semana que vem, firmes e fortes, se Deus quiser. Ele quer e nós também queremos, né? Com certeza. Agradecemos a presença de todos vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, que querem aprender um pouquinho da doutrina espírita, né? Quer fazer para nós a prece? Eu? Quer fazer? João? Pode o João. Deixa o João fazer. Na próxima semana você faz, né? Vamos lá. Então, vamos de olhos fechados, agradecer mais uma vez a Deus, Jesus Cristo, a oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais, que esta leitura de hoje seja gravada em nossas mentes, que nós possamos pôr em prática tudo que aqui aprendemos. Para finalizar, vamos orar. Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Então nós agradecemos a presença de todos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.